A paz do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando forças para passar por esses dias tenebrosos. O motivo do vídeo de hoje é sobre uma audiência que o senhor Ailton José Alves adiou para ir aos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. O pastor Ailton José Alves, ele teria de comparecer à justiça para uma audiência no dia 31 de março deste mês de 2022, mas, como é de costume, aquelas manobras, ele, com seus advogados, entraram com uma petição no Ministério Público para adiar esta audiência. Com isso, ele vai passar alguns dias lá em Nova York, pois ele já foi para os Estados Unidos. Neste momento, ele se encontra nos Estados Unidos. No caso, ele está indo para Nova York e Washington. O interessante disso tudo é que ele viajou no dia 15/3 e retorna dia 1/4, ou seja, ele viajou no dia 15 de março, há poucos dias atrás, 3 dias eu acho, e vai retornar no dia 1 de abril de 2022. E o que foi que ele alegou para a justiça para escapar dessa audiência? É assim que eu vejo, pastor. Porque se fosse um de nós, acredito que o senhor diria outras coisas. Mas ele, na sua alegação, ele diz que são compromissos inadiáveis. Que tipo de compromissos inadiáveis o senhor tem, mais importante do que comparecer à justiça para responder sobre os seus assuntos pendentes, pastor Ailton? Pois sabemos que o senhor sempre consegue, com seus advogados, esses 2 escritórios muito caros, pagos pela igreja, com os dízimos e as ofertas, o senhor consegue quase sempre o que quer, pois com as manobras dos seus advogados, o senhor vai sempre adiando as audiências. Inclusive, nessa pandemia, o senhor conseguiu adiar muitas audiências com o pretexto que não poderia ir, porque era idoso, é idoso. Mas sabe o que é interessante de tudo isso, pastor Ailton? É que o senhor é idoso para comparecer à justiça. Mas o senhor não é idoso para viajar. Quer dizer, se o senhor for para a justiça, pode ser que o senhor adoeça. Mas para viajar para o estado aqui todo, o senhor não corre risco de adoecer. O senhor foi para Petrolina e Salgueiro e tantos outros lugares nesta pandemia. Mas para a audiência, o senhor sempre coloca uma petição que não pode comparecer. O pretexto é a pandemia. E agora o senhor diz que não pode comparecer a essa audiência do dia 31/3 de 2022, pois tem compromissos inadiáveis. Compromissos esses que nós sabemos que são pessoais, pastor Ailton. Estou lhe perguntando, pois sabemos que a nossa igreja não tem aí nos Estados Unidos. Tem sim, mas é outro ministério. Está aos cuidados de outro pastor. Apenas o seu filho está aí fazendo turismo com o dinheiro nosso, com o dinheiro da igreja, os dízimos e as ofertas. Vai muito dinheiro para poder manter o seu filho e a família aí nos Estados Unidos, enquanto muitos membros aqui
passam fome? Que tipo de pastor o senhor é? Como o senhor vai se justificar diante de Deus? Cuidar das pessoas, pastor Ailton, não é só fazer um tempo e jogar eles dentro para dar dinheiro ao senhor, não. É muito mais do que isso. Mas o senhor alega que foi para esses compromissos inadiáveis. O interessante disso tudo é que o senhor vai voltar no dia 1. No caso, o senhor disse na justiça, seus advogados, que o senhor vai viajar no dia 15, que já aconteceu, e retorna dia 1. A justiça precisa saber. Então está tudo correto até aqui. Mas o interessante é justamente este dia 1. Este dia 1, pastor Ailton, combina muito bem com o senhor. Pois aqui na nossa cultura, esse dia é visto como o dia da mentira. Como está aqui na tela, o senhor retorna dia 1, pois o senhor, nessa viagem, o senhor foi para Nova York, Washington, tudo luxando com os dízimos e as ofertas? É isso, pastor, o senhor e sua esposa, irmã Judite? No estatuto diz que o senhor não pode fazer essas coisas com o dinheiro da igreja. No estatuto diz que o pastor não pode pegar o dinheiro da igreja para seus fins próprios. E o senhor? Eu estou perguntando, quem é que está pagando essa conta, senhor Ailton José Alves? Nós queremos saber, pois eu sou membro dessa igreja. O interessante é que no dia 1, que é o dia da mentira, eu me recordei que em outubro passado o senhor foi para uma audiência e o senhor mentiu 6 vezes nesta audiência. O senhor lembra? Foi aqui em outubro, na Avenida Mascarenhas de Moraes. Acho que foi isso. O senhor mentiu dizendo que não conhecia aquele irmão, que foi impedido de entrar na igreja. O senhor mentiu dizendo que não conhecia, não sabia daqueles seguranças. O senhor mentiu, pois o senhor contratou aqueles seguranças. Pastor, o senhor não tem vergonha disso não, pastor? O senhor contratar aqueles seguranças do Sargento Cabral e dizer que não conhece aqueles seguranças? Feito esse irmão, se era o irmão dele que fazia os seus paletós. É isso mesmo, pastor? Estou perguntando para o senhor, porque eu recebi essas informações. Ou eu estou enganado? Ah, não foi ele não, né? Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E o Senhor é um mentiroso nato. Então eu pergunto ao Senhor, o Senhor é filho de quem? O diabo é o pai da mentira. É só o dia amanhecer que o Senhor começa a mentir. E anoitecer também. Então o Senhor é filho de quem, pastor Ailton José Alves? O deputado Arthur Duval, ele fez uma vaquinha dizendo que era para ajudar aquele pessoal daquele país que está em guerra. E viajou para lá, a gente sabe os escândalos que ele está hoje. Isto é fato, está na mídia. E essas pessoas que doaram esta quantia, elas estão pedindo que ele se explique o que foi feito com esse dinheiro. Elas querem prestação de contas. Porque o Senhor não presta contas. O dinheiro não é seu, o Senhor apenas pega ele e não usa conforme manda a Bíblia. Pastor Ailton, cuidar das pessoas não é só abrir um templo, fazer um templo e jogar ele lá dentro para dar dinheiro ao Senhor. E sim cuidar das pessoas. Enquanto o Senhor luxa com sua esposa aí em Nova York e Washington, Estados Unidos, muitos membros que já contribuíram muito para os seus luxos estão passando fome. Como então o Senhor vai se explicar diante de Deus? O Senhor luxa enquanto os servos do Senhor passam fome. É lamentável o que está acontecendo aqui em Pernambuco,
nesse ministério centenário, que eu amo tanto meu ministério. Amo meus irmãos, mas aborreço o que o Senhor faz. O Senhor é uma vergonha para esse ministério. Tem muitos calados que já não estão aguentando. Tem muitos sofrendo com depressão por causa do Senhor. Eu, quando me converti, tive um encontro com Jesus, eu via o Senhor como um modelo de pastor, porque era assim que me apresentavam o Senhor. E hoje eu vejo que fui enganado pelo meu pastor. O Senhor é um corrupto. O Senhor está sendo investigado pela Polícia Federal, DRACO, Ministério Público, Justiça Eleitoral. Que mais polícia está investigando? O pastor que eu via como modelo de homem de Deus. E o Senhor já estava com escândalos e eu não sabia, em 2001. Mas Jesus Cristo, ele vai acertar todas as contas com o Senhor. Como está aqui na tela, o Senhor volta dia 1. O que o Senhor vai dizer para o juiz de novo? Qual é a próxima manobra que o Senhor vai fazer para não comparecer à justiça de novo? Pastor Ailton, eu via o Senhor como um homem de Deus. Hoje eu vejo o Senhor como um mercenário, um aproveitador da fé. Que Jesus Cristo tenha misericórdia do Senhor. Eu não odeio o Senhor, eu amo o Senhor em Cristo Jesus. Porque se eu odiar o Senhor, eu vou para o inferno junto com o Senhor, meu pastor. Arrependa-se enquanto é tempo. Devolva tudo que o Senhor pegou sem ser com seu dinheiro. Porque o Senhor tem muitas mansões. Meus irmãos, tem hora que não dá para ficar calado. Mas Jesus Cristo continue abençoando a todos. Espero que Jesus Cristo me dê vida longa para eu ver o meu pastor Ailton se arrependendo e pedindo perdão a todo o povo que ele já crucificou, já matou na fé. Fique na paz do Senhor Jesus.